Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. E no vídeo de hoje eu vim falar-vos um pouquinho sobre esperar em Deus. De certeza que muitos de nós já pedimos muitas coisas a Deus. Ou pelo menos só uma coisa a Deus. Mas de certeza que todo mundo já pediu pelo menos uma vez uma coisa a Deus. Seja no meio da oração, seja na rua, seja no carro, onde quer que seja, eu tenho a certeza que todo mundo já pediu alguma coisa a Deus. E com certeza muitos de nós já nos frustramos depois de pedir as coisas a Deus, num tempo antes do tempo de receber, ou seja, o tempo de espera. E muitos de nós até sabemos pedir, porque a palavra diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Mas muitos de nós pedimos coisas a Deus e sabemos até pedir. E muitos de nós até pedimos as coisas que é da vontade de Deus nos conceder. O que acontece é que muitos de nós, apesar de sabermos pedir, apesar de pedirmos as coisas segundo a vontade de Deus, não sabemos o que é esperar. É por causa da falta de paciência que muitos acabam por não receber aquela promoção que pediram, aquela bênção que pediram, aquilo que pediram a Deus por tanto tempo, e por causa do tempo de espera e por causa de não entenderem que o tempo de Deus é diferente do nosso, acabaram por se frustrar e, em vez de prevalecer em oração, pararam. Simplesmente se frustraram e saíram da vontade de Deus, preferiram procurar outros caminhos que fossem mais fáceis de alcançar aquilo que elas queriam. Eu tenho certeza que muita gente para e analisa. Eu pedi corretamente, eu pedi segundo a vontade de Deus, mas por que então que não recebi? E ou por que então que eu não recebo o que eu peço a Deus? E a resposta é, ao invés de continuarmos a orar durante o tempo de espera ou durante esse tempo em que Deus ainda não nos concedeu aquilo que pedimos, em vez de continuarmos a adorar a Deus, em vez de procurarmos até buscar mais a Deus, nos frustramos. Muita gente acaba por se frustrar porque não entende algo que não é tão simples de entender, mas é a verdade. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus não é a hora que nós queremos, não é a hora que nós achamos certa, não é a hora que nós achamos a melhor. Mas o tempo de Deus é simplesmente o tempo em que Ele acha correto, o tempo em que Ele acha perfeito. E o tempo de Deus é até perfeito para nós, mas por causa da nossa impaciência, nós achamos que Deus está atrasado, mas Deus nunca está atrasado, porque o tempo de Deus é perfeito. Ou seja, não importa se você pediu algo a Deus em fevereiro e Ele te deu só em setembro. Foi o tempo correto. Mesmo que para ti não, Deus demorou muito, foi o tempo correto. Porque o tempo de Deus é o que é perfeito. E essa frustração, esse desânimo, simplesmente muitas das vezes só vem porque nós pensamos que tudo quanto pedirmos a Deus será dado a nosso tempo e a nossa hora. Esquecemos o principal, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Para ti, o tempo de receber o que você pediu pode ser amanhã, mas para Deus pode ser só daqui a um ano. A palavra nos diz no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 14, o seguinte: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nesse versículo, Davi simplesmente nos exorta a esperarmos no Senhor, a nos animarmos nessa espera, e nos diz também que Deus fortalecerá o nosso coração. E no fim, Davi escreve outra vez: espera, pois, no Senhor. Por isso, quando nós pedimos algo a Deus, ou quando nós vamos pedir algo a Deus, nós temos que entender que Deus nem sempre vai nos dar aquilo que pedimos ou aquilo que queremos no momento, na hora, no mês, no ano em que pedimos. Pode ser muito tempo depois, pode ser no mesmo dia, pode ser uma semana depois, anos depois. Porque o tempo de Deus só Deus sabe. O que nós devemos fazer como pessoas que estamos a pedir é prevalecer orando, é prevalecer adorando a Deus e, acima de tudo, esperar em Deus. E devemos esperar animados na certeza de que Deus fará independentemente do tempo que passa. Mas isso é só quando nós temos a certeza que é a vontade de Deus nos conceder aquilo que nós pedimos. Muitas das vezes Deus não vai nos dar aquela promoção no serviço, aquele carro ou o que quer que seja que nós pedimos a Ele no nosso tempo.
mas no tempo dele. E temos que pôr algo na nossa mente, que o tempo de Deus é perfeito. Ainda que pareça tardio para nós, para os outros, para todo mundo, o tempo de Deus é perfeito. É perfeito por quê? Porque antes do tempo de receber, vem o quê? O tempo de espera. E muitas das vezes Deus só não nos dá aquilo que nós pedimos no tempo em que nós queremos, porque Ele quer nos preparar para recebermos aquilo que nós pedimos. Porque muita gente só pede as coisas, mas não está preparado para receber. Por isso é que muitas das vezes o tempo de espera existe. Por isso é que muitas das vezes o tempo de espera é demorado. Porque no tempo de espera Deus trabalha em nós. No tempo de espera Deus nos ensina a ser pacientes. Deus nos ensina a ser perseverantes. Deus até nos dá maturidade o suficiente para não trocarmos o que Ele nos deu por Ele. Porque muitas pessoas pedem algo a Deus e quando Deus concede essa coisa que pediram, trocam Deus por tal coisa. Deixam Deus por causa da mesma coisa que clamaram a Deus para ter. Isso é muita falta de maturidade. No tempo de espera, Deus nos ensina a sermos fiéis antes de termos aquilo que pedimos e automaticamente também nos ensina a sermos fiéis, a continuarmos fiéis depois de termos aquilo que pedimos a Ele. Mas Deus só nos capacita, só nos molda, só nos amadurece, só nos transforma no tempo de espera quando nós continuamos a orar no tempo de espera, quando nós continuamos a adorar no tempo de espera, quando nós continuamos a glorificar a Deus no tempo de espera, quando nós até procuramos buscar mais no tempo de espera, mesmo com aquele sentimento que às vezes vem de será que é a vontade de Deus? Será que Deus vai nos conceder? Então imaginem se Deus nos concedesse aquilo que nós pedimos, não no tempo dele que é perfeito, mas no nosso tempo, mesmo sem estarmos preparados para receber o que nós pedimos, mesmo sem maturidade e mesmo sem responsabilidade. Imaginem. Provavelmente sairíamos da presença de Deus. Provavelmente nos tornaríamos arrogantes depois daquela promoção no serviço que tanto clamamos a Deus que nos desse. Simplesmente porque é pela falta de preparação. E é isso que é o tempo de espera. O tempo de espera nos prepara. Por isso é importante nós passarmos pelo tempo de espera. Porque é um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento. Outro exemplo de esperar em Deus foi Isaac. Isaac se casou com Rebeca e Rebeca era estéril. E quando Isaac casou com Rebeca, Isaac tinha 40 anos. E porque a sua mulher era estéril, ele orou a Deus, orou a favor da vida da mulher dele, orou para que a sua mulher concebesse. Ele orou, e eu tenho certeza que Isaac orou muito. Por quê? Porque ele casou com Rebeca com 40 anos. E os filhos de Isaac, os 2 primeiros filhos de Isaac, só nasceram 20 anos depois. Ou seja, quando Isaac tinha 60 anos. O que significa que ele esperou 20 anos. Ele orou durante 20 anos para que a sua mulher concebesse. Se ele parasse de orar, será que receberia? Mas ele continuou a orar, até que a sua mulher concebeu e teve filhos. É só para dizer que nós devemos valorizar o tempo de espera. Por isso, valorize o tempo de espera. Seja fiel no tempo de espera. Seja fiel antes da bênção. E mesmo se você não está a receber, e mesmo se já passaram 10 anos, continue a orar. Se você sabe que é da vontade de Deus, continue mesmo a orar. Porque talvez seja da vontade de Deus, sim. Mas talvez só ainda não tenha chegado o tempo de Deus. E lembre-se que o tempo de receber é ótimo, mas o tempo de espera é muito melhor, porque no tempo de espera somos moldados, somos amadurecidos, somos transformados. No tempo de espera crescemos, evoluímos e aprendemos a ser pacientes. Por isso, espere em Deus, pois o tempo de Deus é perfeito. Se tu gostaste desse vídeo, deixa o teu like. E se tu és novo cá no canal, ainda não te inscreveste cá no canal, se inscreva já nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Agora eu vou deixar um outro vídeo aqui na tela para você assista um outro vídeo e que Deus